Sejam bem-vindos ao berço da humanidade. Bem-vindos à Etiópia, um país cheio de tesouros, património, tradições, algumas delas bem estranhas. Espero não vomitar. E histórias. Aqui, a humanidade escolheu dar os primeiros passos. Mas hoje, conto uma história sobre outro tipo de primeiros passos. Um português em busca de aventura cruzava o coração de África, sem saber que encontraria muito mais do que paisagens exóticas. Encontraria um amor improvável. Esta não é uma história pindérica de amor, mas sim uma viagem cultural por um dos costumes mais diferentes e interessantes de África. Bom, quanto à cerimónia, é amanhã. Coisas para fazer hoje: alugar um fato e comprar uma cabra para entregar à família da noiva. O primeiro passo agora é arranjar um fato e vai ser com estes ténis, então acho que vai ficar bonito. Olha aqui como é que tu vais ficar também. E o Daniel vai de crocs. Ok, isto é um centro comercial só com lojas de fatos de casamento. Pá, eu não sei o que é que esperava, mas os fatos até são bonitos. Estou para ver como é que vou ficar num destes, porque acho que o último fato que eu utilizei nem era bem um fato, era o traje da faculdade. Vamos ver o preço de um fato. Um vestido custa menos de 15 euros, então um fato é mais ou menos igual, para não gastar muito. I don't know. And this or this? Yes. Por volta dos 18 euros. Este aqui é o primeiro, ainda vamos lá com outros. Se há coisa que não estava nos meus planos era ir a um casamento na Etiópia e estar agora no meio da capital com um grupo português à procura de fatos para um casamento. A vida é assim, há que vivê-la. Fica muito grande, não é? Tens que ir um abaixo. Ok. Acho que é melhor um bocadinho. Yeah, but I think I will take the red one. Parece fixe ou não? Gosto dos botões? Então eu acho que para este é uma coisa diferente que não usava se estivesse em Portugal, mas aqui na Etiópia acho porreiro. Já está aprovado. This is the second one. Red one. Pá, acho que isto fica porreiro, depois mete a camisazinha, mete esta t-shirt por baixo que é transpirante, não se vê as marcas na camisa depois, o tecido é bué da bom. Pá, e acho que é isto. O bom destas t-shirts é que são antitranspirantes, não deixam cheiro, também não vai ficar marca na camisa, que ainda por cima vai ser branca e está muito calor. Pá, por isso, podes aceder aqui ao primeiro link da descrição ou então ao comentário fixado e ver estes artigos e outros. E aí com o meu link conseguir alguns descontos bons aqui na Insider. Utiliza o código de mochila e garante 15% de desconto em produtos Insider. A variedade é imensa e o conforto é garantido. Acede já ao primeiro link da descrição ou então ao comentário fixado e compra já a tua roupa com 15% de desconto na Insider. Em 2023, um português aventurou-se por dezenas de países de África, mas foi na Etiópia que a aventura passaria a ser outra. Numa saída à noite entre amigos, conheceu a mulher que mudaria para sempre a sua vida. No início, o mais complicado era a língua. Ok. Às vezes não falam inglês, não falam francês, nem espanhol, nem português. Tem a língua original deles, que é o amarico. Existem mais de 100 e tal tribos, mas a principal é o amarico. A conexão foi forte e a ligação ainda maior. Por isso, assumiu responsabilidades e trouxe desta vez familiares e amigos para conhecerem a família da namorada e convencerem o pai a aceitar o Nuno como noivo e novo membro da família. Ok, então aqui na Etiópia, quando fazemos o pedido de noivado aos pais da noiva, temos que oferecer um dote. Então, temos que organizar uma mala tipo estas. O que é que aqui temos? Temos malas, sapatilhas, Kinder Bueno, que é os chocolates favoritos dela, mais malas, dinheiro, 150 euros. Aqui são joias, também joias neste saco. Tem também 3 garrafas de vinho do Porto, que não pode faltar. Além de tudo isto, tem de ser também oferecida uma cabra. Chegámos ao mercado, este é o maior mercado da África, está carregado de gente e já tenho bué da gente a olhar para mim. Inclusive, quando estava a começar só a ligar a câmera, estava bué a malta a dizer, olha, tipo, não graves ou tipo baixa a câmera ou assim. Agora vamos comprar coisas que temos a comprar. Esta é a grande confusão e está toda a gente a olhar para nós, primeiro por causa da câmara, segundo porque somos brancos e quando pedimos preço de alguma coisa é sempre um absurdo porque se somos brancos temos dinheiro, teoricamente. Coisas que só se vêem mesmo por aqui, olha para isto.
Se eu mostrar o ângulo 180 graus, a vista que eu tenho aqui é surreal. Olha para isto. A quantidade de coisas a acontecer por aqui. A confusão que é. Epá, é impressionante. Gajo a carregar cenas pesadíssimas, olha o outro. Meu Deus. Meu Deus. Olha ali que ele a carregar 4 sacas. E há pior, já vi malta a carregar aí altos bidões. Que cena. Último passo, comprar a ovelha para oferecer à família da noiva ou à cabra, não sei, para depois comermos no final da cerimónia. How much is one sheep this size? Há 30 10,000. You want the cheaper price? 8,000. For these ones? Eles separaram-se, então os nossos 2 amigos daqui foram negociar para tentar uns preços mais baratos. Queremos ver depois a diferença. Vai ser interessante porque o preço para turista e o preço para etíope é muito diferente. Novo recorde, 80 mil por uma cabra, ou uma ovelha. Ainda não percebi o que é isto, é uma cabra ou uma ovelha? Acho que é uma mistura das duas coisas. Então vá, agora vou meter outra. Estás? Vá? Olha, novo recorde, 80 mil por uma vaca. Ei, uma vaca? Isso dá tipo 500 euros. Bom, demorou um bocadinho, mas acho que encontramos o animal. Está feito. Então. Foi difícil negociar com eles? Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Quanto é que pagaram? 15 mil. Eles sabiam que estavam connosco? Não. Okay. Agora sabem. Agora sabem. Uma das coisas que é muito comum aqui na Etiópia é ver malta a comer carne crua. Então bora provar também. Se estou um bocado receoso, pá, não, é carne de vaca. Bora provar ver se isto é bom. A faca corta bem e espero não cortar os dedos. Agora, se isto vai ser bom, não faço ideia. Estou mesmo muito curioso. Não estou a conseguir fazer isto, vai assim. Pronto, olha, que se dane. Pronto. Bora lá provar isto. Pá, dura. Isso é muito grande. Pá, assim? Corta um bocado, comes tudo de uma vez. É tudo na boca. Vai ser na boca, ok. Continua duro. Não, mas... Fala connosco, diz lá o que sabe que é. Pá, não sei, não, é um sabor diferente. Acho lá para comprar a nada. Sabe a carne? Não é carne feita, né? Mas não é mau. Não é mau, é bom. É bom, é bom. Não parece ser muito, mas é bom. Ok, então agora vou-vos mostrar o que é a kuncha e basicamente consiste em alimentar desta maneira os vossos amigos, ou neste caso a minha noiva. É uma maneira mais íntima de mostrar o afeto. Ai, eu puto, não, isso estava da pica. Ai, mano, não acredito. Ai, mordeste. Estou a arder, enfiaste-me uma wasabi. Faz lá como daquilo que comer. Está melhor. Meu Deus. Estou a estar presente porque sou o pai, família direta, e a família direta não tem acesso à cerimónia. Vão os amigos, vão os padrinhos para dar informações acerca do futuro noivo. Basicamente o que vai acontecer agora é que os amigos do Nuno vão todos em fila de carros até à casa do pai da noiva, ou da futura noiva. Vamos todos bem vestidos, um fatozinho à maneira, e o objetivo é tentar convencer o pai, através das perguntas que ele vai fazer, de que o Nuno
é o melhor parceiro possível para a Malete. E só depois, se ele aceitar, é que o Nuno vai até a casa dele. Nunca se viram. Esse é o primeiro facto mais interessante desta cerimónia. Vamos todos bonitos e... bora lá! Bom, chegamos e belo aparato aqui na rua. Isto é um ambiente bué estranho porque diferente na verdade, porque é tudo novo para toda a gente, ninguém sabe bem como é que acabamos de entrar e é um ambiente bastante diferente. Já deve ter chegado. De longe, não? É de longe daqui? Não, não é 10 minutos. Deves pedir a mão ao pai, não é? Hã? Não deves pedir a filho ao pai, diretamente? Não sei como é que é. Eles é que vão pedir. Eles é que vão pedir. Nós somos de Portugal, Viseu, e viemos aqui pedir a mão da Marlet para o Nuno. Acho que aceitaram agora falar, então o pessoal vai se sentar todo e conversar com a família da, se Deus quiser, futura noiva. ሌላ ደግሞ ልጃችን ብንሰጠው በምን ያስተዳድራል? መተዳደሪያው ምንድን ነው? Portanto, fez a escola dentro do período normal, com boas notas, concluiu com o curso de engenheiro mecânico. Neste momento ele está a trabalhar, vive num apartamento, tem condições para viver numa casa, bem à vontade. Isto é curioso porque quem está a fazer as perguntas não é ninguém da família dela. O pai está ali sentado, está aqui a mãe, o irmão também está presente, mas ninguém é familiar direto dos que estão a fazer as perguntas. Depois do casamento, eles vão viver onde? Não, a ideia é em Portugal, não é assim. ሀሳባቸው አሁን ለምሳሌ እሱ እየኖረ ያለው ለምሳሌ አሁን ልጃችን እንሰጣችኋለን። ስንሰጣችሁ በኃላፊነት ልጃችን የሚረከበን ማን ነው? ለዓይኗ፣ ለጥርሷ፣ ለጤንነቷ፣ ለሁሉም ነገር በእንክብካቤ Sou eu. Será o Daniel? Sim, Daniel. Na cultura etíope, esta conversa entre as duas famílias prolonga-se por horas, de forma a que o homem pretendente, figura provedora na família, tenha toda a sua vida revelada. A conversa termina quando a família da mulher toma uma decisão conjunta e unânime. Parece que aceitaram o Nuno e vai haver casamento. Não agora, mas daqui a 6 meses. Ou um ano. Estou Nuno. Foste aceito. Com o pedido de casamento aceito pelo pai e por toda a família e segundo a tradição etíope, as mulheres poderiam juntar-se à festa. Todos, menos o noivo. Ok, então eles disseram que sim. Eu fico aqui e todos os outros podem ir. Ok, então eu vou ficar aqui no Negabonga. Bom, Nuno, foi aceito, já tem notícia. O detalhe é que só pode vir o pai e a irmã. Ele, para já, não vai poder vir aqui para casa. Não sei se vai poder vir sequer durante o dia, mas agora vai ser com o tempo. E por falar em tempo, o Nuno passou relaxado. Andou de carro, teve com aqueles que não puderam estar na cerimónia, mostrou um dos melhores hotéis da capital e ainda fez novas amizades com desconhecidos. Que na tradição deles, da Etiópia, que ela não vai vir, vocês não têm permisso de ver ela até o dia do casamento. Mas hoje eles conversaram entre eles e aceitaram para ela poder vir agora.
ao contrário do que acontece nesta cultura, o agora noivo tinha sido autorizado a estar na festa. Oh, tinha, yes. Sim. Estavas nervoso? Estavas nervoso? Não, mas estava ansioso. Também já conhecias? Já por chamada WhatsApp. Ok. O pai foi é agora? Que é a primeira vez, já. Okay. Mas já conhecia de fotos, já vi as fotos, mas nunca pessoalmente. Bom, para já a cerimónia terminou, vamos agora comer, está muito calor aqui dentro e olha, 0 manchas e por baixo, Insider. Link na descrição e no comentário fixado. It's very nice. I don't know about it. I heard just 2 weeks early. Eu não imaginava que eu viesse casar aqui, embora seja estranho para um europeu, não é? Admitir esta realidade. Yeah. Not only Portuguese, but foreign man. Ok. Yeah, because her heart is not here. E mesmo falando inglês, a maior parte, a realidade cultural dela e deles, escapam à linguagem inglesa. Ela informou o meu filho que o objetivo dela era ter filhos. Women are dependent on men here. You see, most of the time, women are passing their time at home, but men are working. Trabalho, nada. Portanto, era ficar em casa, tomar conta dos filhos. And I prefer her to work. They have to help each other. Is he able to feed or manage her, just satisfy her needs? E para um europeu, hoje, socialmente e economicamente, é impossível. Sou indiferente, aceito. Portanto, nem aprovo, nem desaprovo. Aceito. O mais engraçado disto é que esta cerimónia é só mesmo para pedir a mão em casamento aos pais. A primeira vez que se conheceram, é verdade. Nem é o casamento em si, então é difícil de imaginar como é que é a cerimónia principal de facto. Bom, há que tirar agora os óculos do Easy Miles e vamos agora àquela parte da cerimónia em que o noivo entrega os presentes à família e depois vamos para outra parte, que é matar o cabrito que foi comprado ontem de manhã. A Etiópia é um dos países mais fascinantes que visitei pela pluriculturalidade e pela beleza da tradição. Uma coisa interessante aqui na Etiópia é que o pessoal come tudo no mesmo prato, normalmente com as mãos. E sabe o que acaba de aparecer um bocadinho no vídeo? Está aqui, a cerimónia toda está feita, o próximo passo é o casamento. Mas falar deste país implica falar do sagrado, do ilegal, da guerra e do diferente. Isto é engraçado porque o pessoal vê a câmera e percebe que estamos depois a fotografar e eles fogem todos. Nos próximos vídeos vou mostrar a comunidade sagrada dos Rastafaris, aquela específica da qual Bob Marley tanto falava. Vou conhecer o rei de uma das tribos mais enigmáticas do mundo e tentar conviver com duas tribos rivais e em guerra, uma delas a mais perigosa de África. E pelo meio vou mostrar a minha experiência numa cerimónia de magia negra, isolado na savana etíope. No teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Subscreve o canal e adere ao Patreon para conteúdo exclusivo. Confere o primeiro link da descrição e do comentário fixado e quanto a nós vemos no próximo vídeo. Até mais!